A paz do Senhor, irmãos. Glorifico ao Senhor Jesus por mais uma oportunidade em que Ele me dá de estar na sua casa, adorando o nome dEle. Primeiramente eu glorifico ao Senhor nosso Deus e também ao nosso coordenador geral, irmão Rafael, a irmã Rosilene, que nos fez esse convite. E eu glorifico a vida pelos dois, e não somente pelos dois, mas a todos vocês que estão aqui também hoje, glorificando e louvando o nome do Senhor. Irmãos, a palavra que o Espírito Santo gerou dentro do meu coração se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 20, a partir do versículo 17. Mateus, capítulo de número 20, a partir do verso 17. Amém? Que diz assim: E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Amém, irmãos? Irmãos, nesta breve palavra, a qual o Espírito Santo gerou dentro do meu coração, nós podemos ver no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 20, a partir do versículo 17, que Jesus ele dá um aviso aos seus discípulos. A Bíblia nos mostra que algum tempo antes da sua crucificação, que era com propósito para que nós hoje pudéssemos ter a sua salvação, ele deu as últimas instruções aos seus discípulos antes da sua crucificação. Como nós sabemos, Jesus ele morreu na cruz, Jesus ele tomou as nossas aflições e tudo aquilo de todos os pecados, desde Adão até o último ser humano que peca nessa terra. A palavra de Deus fala que no caminho a Jerusalém, ele disse isso aos seus discípulos. E ele começa a falar sobre a sua morte e ressurreição. Nós podemos ver que Jesus, ele irá passar por um momento de grande sofrimento e tristeza. Mas a cada milagre, a cada capítulo que nós vamos ver nos evangelhos, ele está caminhando para a cruz. Se você vê cada milagre que ele faz, cada palavra que ele prega, apesar de ele saber que ele vai viver um dos momentos mais tristes, mais pavorosos da humanidade, a Bíblia nos mostra que ele caminha em direção à cruz. A Bíblia diz que Jesus suportou a afronta. Jesus ele poderia muito bem rejeitar e morrer em nosso lugar, mas ele não fez isso. Ele foi no nosso lugar. Jesus, apesar de todas as aflições, ansiedades, tristezas, como ele disse, até a morte que ele estava sentindo dentro dele, a Bíblia nos mostra que ele caminha para a cruz. No Getsemane, a Bíblia fala que ele trava uma batalha espiritual em oração. E a Bíblia fala que era tanto o pavor que ele sentia, que as suas gotas de suor se transformaram em sangue. Ele passou um momento tão difícil que nós nem podemos imaginar. Mas isso não é derrota. A Bíblia nos mostra que apesar de ele passar tudo isso, isso é a maior vitória que nós temos hoje, no dia de hoje. Se Jesus não se entregasse naquela cruz, hoje eu e você não poderíamos entrar no Santo dos Santos e glorificar ao Senhor Jesus. Mas por isso nós devemos ter sempre em conta de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, não há acusação do maligno, não há acusação de demônios, não há acusação de pessoas que possam
tirar a nossa salvação, pois nós fomos comprados pelo preço de sangue. E a Bíblia fala no versículo 18: eis que vamos para Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde ele passaria um momento de grande aflição. Mas a Bíblia diz, ele continua: e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Jesus sabia que ele seria condenado, mas mesmo assim ele não fugiu da cruz. Então por que também fugir das provações que nós temos que passar? Uma coisa que nós temos que levar sempre em conta é que Deus, ele não nos privará, não nos poupará de tribulações. Jesus disse em João 16:33, no mundo vocês terão aflições. Mas ele não disse que você deve se conformar com essas aflições. Ele não disse que você deve aceitar, ser depressivo, se trancar no quarto e aceitar essa tribulação que te vença. Mas ele disse, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nos mostra que ele passou aquele momento de aflição. Mas no versículo 19 ele disse, o entregarão aos gentios para que deles escarneçam, o açoitem e crucifiquem. Mas esse não é o meu final. Ele disse, ao terceiro dia ressuscitará. Uma das esperanças, nós temos a esperança viva, como diz a carta de Pedro. Mas a esperança que nós temos em Cristo Jesus é que Ele ressuscitou. A Bíblia fala que se Jesus não ressuscitasse, a nossa fé seria vã e a pregação também. Mas a Bíblia nos mostra que ao terceiro dia Ele não ficou no sepulcro. Ainda que pessoas tentaram parar o ministério e a vida dele. Ainda que os escribas, ainda que as pessoas tentaram parar ele e dizer, agora ele está morto, agora ele acabou o ministério dele, agora ele não faz milagres. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. O sepulcro foi removido. O sepulcro foi tirado do lugar. E nada, nem o inferno, nem nada pôde parar o lugar dele. E não é a depressão, não é a tristeza, não é a ansiedade, não é a tribulação, não é desânimo que vai parar o poder, o chamado, a vocação de Deus em sua vida. Para finalizar, a Bíblia nos mostra que Jesus, ele ressuscita. Mas não acabou por aí. Ele disse, ficai em Jerusalém. Vai lá para Jerusalém. Me espera lá. Eu vou subir. Mas eu vou rogar ao Pai. E Ele vos dará outro Consolador. Sabe a vontade que você tem de chorar ao ouvir os louvores quando você vem aqui? O Consolador. Sabe essa alegria que você sente, esse renovo de borbulhando vida dentro de você? Espírito Santo de Deus, Consolador. E a promessa não acabou. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Basta ter fé, irmão. Mas essa não é a conclusão da minha mensagem, porque eu também digo que em breve Ele voltará. Jesus nos mostra que apesar de todas as tribulações que nós passamos aqui neste mundo, Ele disse em Apocalipse, capítulo de número 22, verso 12, e eis que cedo venho, e eu trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo a sua obra. A esperança do mundo muitas das vezes está nos seus bens materiais. A esperança do mundo muitas das vezes está num lugar chamado purgatório. A esperança do mundo está muitas das vezes em coisas falíveis, mas a nossa esperança está na volta do Senhor Jesus Cristo. Jesus aparecerá no céu, você crê ou não? Mesmo que as ideologias tentem falar contra a palavra de Deus, mesmo que muitas pessoas desacreditem, mesmo que muitas pessoas nos persigam, nos zombem, a palavra de Deus fala que Ele um dia irá voltar. E a igreja que padece hoje, que sofre hoje, que faz de tudo para matar a carne, faz de tudo para viver uma vida de oração, naquele dia cantará alegremente, estará para sempre na presença do Senhor. Então não deixe que essa aflição, que esse desânimo, que essa tribulação te pare, porque Ele é maior e em breve Ele voltará. Mas tudo que eu falo aqui para você não vem de mim mesmo, é pelo Espírito Santo do Senhor. Não se envergonhe do Evangelho, pois a Bíblia diz
que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não se desespere no meio das afrontas, porque Deus é contigo por onde quer que você andar, e que nós continuemos sendo fortalecidos por esse Consolador. Ele pode te batizar hoje, Ele pode te batizar com o Espírito Santo hoje, se você crer, e que nós continuemos sendo fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. E agradeço essa rica oportunidade para a glória e honra do Senhor Jesus.